Dia 18 minutos, vamos até Brasília saber mais detalhes sobre a transição de governo. A chamada PEC da transição acabou ficando para a semana que vem, é isso? Quem conta para a gente, direto da capital federal, é a Natália Pazzi. Oi, Natália, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para você. Sandra, uma ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando. Essa é a nova expectativa agora desse governo de transição. Mais cedo, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, o senador Randolfo Rodrigues, ele deu uma declaração à imprensa, conversou com a imprensa aqui presente no CCBB e questionado sobre a PEC da transição, que tinha até uma expectativa inicial que chegasse esse texto até hoje nas mãos do relator Marcelo Castro, senador Marcelo Castro, no Senado Federal, que a nova expectativa agora é que, a pedido dos líderes partidários do Congresso, que pediram mais tempo para análise, inclusive uma nova conversa com o presidente eleito Lula, que essa deliberação, que essa entrega e início de deliberação no Senado Federal fique apenas para a próxima semana depois do feriado, muito provavelmente na quinta-feira. Então, qual que é a ideia? Que esse texto seja entregue ao Senado Federal, onde deverá começar a tramitação dessa PEC da transição. Vai passar aí pela Comissão Especial, pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário do Senado. E se for aprovado esse texto, vai seguir para a Câmara dos Deputados, onde a ideia é apensar, ou seja, somar, juntar a uma PEC que já passou pela tramitação dessas comissões na tentativa aí de dar celeridade, de aprovar o mais rápido possível esse texto, já que ele precisa ser aprovado até o dia 15 de dezembro para conseguir ser viabilizado dentro do orçamento de 2023 e começar o pagamento, manter o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado aí de Bolsa Família já a partir do próximo ano. E a ideia dessa PEC é justamente extrapolar o teto de gastos para manter pela manutenção desse valor de R$ 600 e também aí visando um pagamento extra de cerca de R$ 150 para famílias que tenham filhos, crianças de 0 até 6 anos. Tem também a expectativa dessa questão do teto de gastos dentro dessa PEC da transição pelo aumento do salário mínimo, um ganho real do salário mínimo, não apenas pela inflação já a partir do próximo ano. Inclusive, quem também publicou uma nota sobre esse assunto foi o senador Wellington Dias, e ele afirmou que essa receptividade por parte dos líderes no Congresso Nacional em relação à PEC está muito positiva, mas que eles preferiram aí ter mais uma conversa com o presidente Lula antes de bater de fato o martelo e levar esse texto ao Congresso Nacional. Então, sobre PEC, essa é a atualização. Em relação à transição, está acontecendo neste momento a primeira reunião do Conselho Político do Governo de Transição Lula. Essa reunião começou por volta das 10 horas da manhã e conta aí com representantes dos 14 partidos que apoiam Lula nesse governo de transição e no governo eleito. Inclusive, esse grupo, esses representantes são coordenados pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e participam, então, membros, por exemplo, do PSB, do PT, Solidariedade, PV, PSOL, PCdoB, Rede, Agir, PROS, Avante, PDT, PSD, MDB e também Cidadania. Essa reunião conta apenas com a presença de Gleisi, desse núcleo mais duro do alto escalão do governo de transição. Lula e Alckmin voltaram ontem para São Paulo e ainda não tem uma expectativa, uma data de fato para o retorno deles aqui a Brasília. Uma última informação, uma outra expectativa que também existe é de uma primeira reunião que deverá acontecer dos economistas, do grupo econômico desse governo de transição, inclusive para debater a PEC da transição, quais são as medidas aí para viabilizar a PEC da transição e também para analisar as falas, o impacto do mercado ontem após declarações aí do presidente eleito, lembrando que o petista ontem afirmou que é necessário o debate relacionado ao teto de gastos. A gente segue aqui no CCBB, tem a expectativa de uma coletiva ao fim dessa reunião do Conselho Político. Valeu, Natália. Obrigada por suas informações. A Natália Pazzi volta ao longo da nossa programação com mais detalhes sobre esses planos e o calendário, né, o cronograma de transição.